Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um culto, 32º dia, e como nós temos sido abençoados por tudo isso. Nós já vimos pessoas que contou milagres para a gente já nesse período, pessoas que têm sido abençoadas, pessoas que já viram o Senhor tocar na vida delas, o Senhor fazer milagres, então tem sido muito abençoador. E para você que ainda não viu algum milagre, não desanime, continua firme. Talvez você perdeu 1, 2 dias, talvez você perdeu alguns dias aí, sabe? Não precisa parar, continua, volta, vê de novo, sabe? É para que você seja abençoado. Jejum, oração, tempo com a palavra de Deus e culto é uma soma de coisas que vai levar ao milagre, irmãos. Não só também ao milagre, mas também para que você tenha mais intimidade com Deus, para que você esteja mais perto do Senhor, para que você sinta aí a presença de Deus, seja mais íntimo dele. Então não desanime, irmãos, continua firme. Falta aí 8 dias para a gente finalizar e eu tenho certeza que até o final você vai ser abençoado. Não perca. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Nós temos visto o nosso pastor Rodrigo falar um pouquinho sobre salvação, sobre inferno e sobre o céu, para onde nós vamos, para onde nós vamos de fato, que a Bíblia fala sobre isso. E Deus me levou a esses dias meditar sobre um texto de suma importância na nossa vida. Esse texto nós muitas vezes entendemos ele de uma forma errada e acabamos fazendo de forma errada. E na vida com Deus, nos evangelhos, no tempo nosso como cristão, existe algo que nós chamamos ou de legalismo ou de libertinagem. São duas formas que o extremo de pessoas religiosas elas levam. O que seria o legalismo? Só para vocês entenderem um pouco. Legalismo é aquilo que a pessoa leva a dizer coisas que na Bíblia não falam, e se você não fizer aquilo, você vai para o céu ou vai para o inferno. Vou dar um exemplo. Usar calça comprida. Se você não usar calça comprida, você vai para o inferno. Você não vai ser salvo. Ou uma vez salvo, sempre salvo. A graça me dá aí a liberdade de eu fazer o que eu quiser, porque eu já sou salvo. Esses são dois extremos da palavra de Deus, de religiosos, que faz com que muitas pessoas confundem o que é salvação. Faz com que pessoas elas não entendam a forma correta do que é salvação. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre como que eu valido a minha salvação, como que eu sei que de fato eu sou salvo, o que na minha vida tem que parecer para que eu entenda o que é salvação. Primeiro, como eu falei para vocês, sobre essa libertinagem, que não é nem liberdade, uma pessoa que diz que uma vez salva, sempre salva, e que a graça dá livre acesso a ela fazer o que ela quiser, porque ela já foi salva, isso na verdade é uma mentira, é uma heresia. E isso tem confundido muito a vida das pessoas. Na verdade, isso não existe, irmãos. A salvação, ela gera algo em nós, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, que faz com que eu e você entenda o porquê que aquela pessoa é salva. A salvação, ela não é um sentido. Eu senti que eu sou salvo. Eu sinto que eu sou salvo. Não. Na sua vida tem que aparecer algumas coisas que vão te dar uma certeza de que você está sendo salvo por aquilo que a sua salvação está sendo mostrada ali. Então vamos entender um pouquinho para mim falar mais sobre isso com vocês. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, a palavra diz: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha que interessante, irmãos. Pois é pela graça que sois salvos por mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a salvação, que a salvação é um dom de Deus, que a salvação, que a graça que Jesus ele inaugurou na cruz do Calvário, a graça veio para que eu e você pudesse ter vida.
E isso não compete a eu e você fizer algo para obter a graça. Então não adianta eu e você dizer assim: ah, eu sirvo na igreja, então por isso que eu sou salvo. Ah, eu dou esmola na rua e isso valida a minha salvação. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que a graça, o homem ele pode fazer o que ele quiser. Isso não vai fazer com que ele receba a graça. Não, a graça ele é dom de Deus. A graça ela vem do próprio Senhor. Porém, dá a entender que todo mundo ele pode receber essa graça, então de maneira deliberada por Deus. Sim, Deus ele pode dar a graça para você. Porém, existem alguns detalhes nesse texto que a gente precisa entender. Então ele vai falar, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. O que ele está querendo dizer isso? Se a pessoa ela diz que ela recebeu a graça de Jesus, ela precisa ter fé, acreditando que de fato aquilo aconteceu na vida dela. Mas ter fé em quê? Porque a fé, ela não é algo invisível. A fé ela não é invisível. Quando nós vamos ler sobre a fé, Hebreus, quando ele vai falar sobre a fé, ele vai dizer que a fé é uma substância. Então a fé é algo que é visível e é algo concreto. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu tenho fé em quê? Em algo que é invisível, algo que eu acredito que vai acontecer. Não. Quando vai falar sobre os heróis da fé, se vocês verem a trajetória do texto de Hebreus, ele vai falar sobre a fé e depois ele vai falar sobre a fé que os heróis da fé teve. Então eu vou dar um exemplo aqui, quando ele vai falar de Abraão. Abraão, ele recebeu a voz de Deus, Deus apareceu para ele, disse para ele sair de sua tenda, sair da sua parentela, que ele o levaria a uma terra prometida. Então, a fé que Abraão tinha em Deus era uma fé concreta de que Deus tinha falado com ele e que ele iria para uma terra. Ou seja, qual era a fé de Abraão? Qual era o concreto da fé de Abraão? Que Deus tinha dito que existia uma terra. Então ele caminhou sobre essa palavra. Então a fé não é algo invisível. Eu não posso dizer que eu tenho fé que Deus vai salvar a minha família, sendo que o que eu acredito como salvar a minha família? Eu acredito que a minha família vai se converter. Eu acredito que Deus ele vai salvar a minha família, vai salvar a minha mãe, vai salvar meu pai. Eu acredito que Deus vai encontrar os meus irmãos. Isso é uma fé concreta. E como que isso vai acontecer? Através da palavra de Deus. Através dessa pessoa ter contato com a palavra de Deus, ter contato com Jesus através de uma pessoa testemunhando para ela, de uma pessoa pregando o evangelho para ela, ou até mesmo ela tendo meditação na palavra de Deus, tendo intimidade com Deus, e isso vai fazer com que essa pessoa seja salva. Então, a fé, ela não é algo invisível, a fé é algo visível. Mas a palavra de Deus diz que a fé, ela é uma substância da coisa que nós não vemos e a esperança, daquilo que ainda há por vir, ou seja, algo que ainda não aconteceu. Mas no mundo celestial, no céu, no mundo celestial, todas essas coisas já aconteceram. Mas aqui na terra ainda nós continuamos buscando por ela. Uma hora vai acontecer porque já foi escrita no céu. Deus já decretou aquilo, só ainda não aconteceu no mundo físico. Então isso é fé. Então a fé não é algo invisível. Então ele está dizendo que a graça ela vem mediante a fé. A fé em quem? A fé em Cristo Jesus. A fé que Jesus é o único e suficiente Salvador do homem, a fé que Jesus é o Messias, a fé que através dele o mundo, a humanidade foi salva do pecado. Então essa é a fé que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Então ele está dizendo que isso não vem de nós, ou seja, não é pelas obras que eu e você vamos ser salvos. Não é pelas obras, não é fazendo algo para obter a salvação. E sim, Deus ele nos dá a graça, por dom dele, mediante também a nós acreditarmos quem Jesus é, através da palavra de Deus. E ele continua então, é dom de Deus. Porém, no versículo 9, olha o que a palavra de Deus diz. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. E olha que legal, ele está dizendo também que não das obras, ou seja, não é através das obras que eu e você
é salvo, como eu falei para vocês aqui. Eu não faço para que eu seja salvo, não. Deus, ele me dá a salvação, porém, quando Deus, ele me dá a salvação mediante a fé em Jesus, ele está dizendo que nós somos, ele dá a fé, a salvação, a graça por mediante a fé, e depois no versículo 10 ele vai dizer que não é por obras, né? Para que ninguém se glorie, no versículo 9, e no versículo 10 ele vai dizer para as boas obras, ou seja, ele nos dá a salvação para que nós desempenhamos as boas obras. E o que significa as boas obras? Então, para a gente entender, a salvação não é algo que eu sinto. Eu não digo assim, eu sinto que eu sou salvo. Não. A pessoa que ela é salva, a pessoa que recebeu a graça de Jesus, ela desenvolve algo dentro dela que vai fazer com que as pessoas enxerguem a salvação através da vida dela. Pastor Alex, explica melhor isso para que eu possa entender. Todo mundo que é salvo, ele pratica uma boa obra. Todo mundo que é salvo, da vida dela jorra uma água para a vida eterna. Então, você não olha para uma pessoa a primeira vez e fala essa pessoa é salva ou ela não é salva. Não, você só vai dizer que ela é salva ou não através daquilo que ela produz depois que ela entendeu que ela é salva. Uma pessoa que se diz salva, ela não anda no meio do pecado, ela não peca. Uma pessoa que se diz salva é uma pessoa perdoadora. Uma pessoa que se diz salva, ela ama a palavra de Deus e ela vive a palavra de Deus. Uma pessoa que se diz salva, ela prega o evangelho. Então a salvação vai desenvolver algo através da vida dessa pessoa que vai testemunhar a salvação dela, que vai testificar, melhor dizendo, a salvação dela. É a mesma coisa de eu dizer assim, eu sou casado com a Adri. A maioria de vocês conhecem a Adri, a minha esposa. Eu sou casado com a Adri. O que vai testificar que eu sou salvo, que eu sou casado com a Adri? Eu moro junto com ela, ela sempre está comigo em todos os lugares, a gente tem uma filha junto, a gente casou no papel, né, tanto no civil como no religioso. Ou seja, o que vai testificar que de fato eu sou casado? Todas essas coisas, somado também com o casamento, tanto na parte civil, né, lá no cartório, tanto também como a parte religiosa. Então isso diz que eu sou casado com a Adri. Então o que diz que uma pessoa ela é salva? O que diz que uma pessoa é salva é as obras que ela produz a partir do momento que ela entendeu que ela é salva, através da fé em Cristo Jesus. Então uma pessoa ela não é salva do nada, eu sou salvo, não. A pessoa é salva, mas a partir do momento que ela entendeu que ela recebeu a graça de Deus, mediante a fé em Jesus, ela vai começar a produzir coisas através da vida dela, que vai testemunhar a salvação dela, que vai mostrar que de fato ela é salva. Quando você enxerga uma pessoa que se diz cristã ou que se diz salvo, o que você, a primeira coisa que você olha na vida dela e você fala, de fato essa pessoa é cristã. De fato essa pessoa que ela fala que ela é salva, de fato ela é salva. É através das obras que ela produz na vida dela. Ela é uma pessoa que ama todo mundo, ela é uma pessoa que perdoa, ela é uma pessoa misericordiosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que ajuda o próximo, que ama o próximo, que não mente, que ama Jesus sobre todas as coisas, que ama meditar na palavra de Deus, que ama ter comunhão com Deus. Então tudo isso vai mostrar que de fato ela é uma pessoa salva. E melhor dizendo, ela está fazendo ainda com que a salvação dela também esteja sendo desenvolvida. Porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos salvos, a nossa fé ela também tem que ser desenvolvida. Porque se a partir do momento que eu entendi que eu sou salvo, e depois de um tempo eu paro de orar, eu paro de ler a palavra de Deus, eu começo a pecar conscientemente, a minha salvação ela está sendo perdida através de tudo isso. Não existe isso de uma pessoa salva sempre salva, irmãos. A salvação ela é desenvolvida. A salvação é todos os dias eu conquisto a minha salvação. Todos os dias eu medito na palavra de Deus. Todos os dias eu digo não para o pecado.
Isso vai fazendo com que a salvação da pessoa ela seja desenvolvida. Então, uma pessoa que se diz salva é um conjunto de coisas que vai dizer que aquela pessoa de fato é salva ou ela não é salva. Então, se a sua salvação ela não está desenvolvendo, ela não está produzindo obras, você ainda não é salvo. Você precisa buscar em Deus, buscar meditar na palavra de Deus, buscar ter intimidade com Deus, para que de fato você entenda e que você testifique a sua salvação. A salvação ela não vem mediante a nós fazermos algo, mas ela vem, ela produz algo em nós. É ao contrário. Eu sou salvo, mas a minha salvação ela vai produzir alguma coisa para que de fato as pessoas vejam que eu seja salvo. E não eu faço algo para que eu seja salvo. Então, o que eu quero mostrar para você nessa noite é que a sua salvação ela tem praticado boas obras. A partir do momento que você entendeu que você é salvo, você tem praticado boas obras? Os frutos do Espírito Santo têm sido manifestados através da sua vida? Tudo isso você precisa entender. Tudo isso você precisa buscar através da palavra de Deus, através de intimidade com Deus. Porque se eu falar assim para vocês, eu sou salvo, é muito vago, irmãos, uma pessoa que ela se diz salva e ela não mostra por que ela é salva. Fica muito vago. A salvação também não é algo invisível. Você conhece uma pessoa quando ela se diz salva. Você vê os frutos que a salvação produz na vida dela. Jesus ele vai dizer que pelo fruto você conhece a árvore. O próprio Jesus ele diz isso. Então, a pessoa que ela anda com Jesus, ela produz um tipo de fruto. Você sabe que aquela pessoa é realmente uma cristã de verdade, um discípulo de verdade, através do fruto que ela tem produzido. Através do fruto que ela tem produzido. Então, olhe para a sua vida hoje, como cristão, e observe qual tipo de fruto você tem dado a partir do momento que você entendeu que você é salvo. Ou você não tem produzido fruto nenhum. Está na hora da gente parar e repensar a nossa salvação. Está na hora da gente pensar. O pastor Rodrigo, na semana passada, ele falou muito aqui sobre Rico e Lázaro. Nós vimos que o rico, ele conhecia o pai Abraão, ou seja, ele conhecia sobre a fé dele, ele sabia dos profetas, de Moisés e os profetas, ele sabia de tudo isso. A pergunta é, por que ele não foi salvo? Porque por mais que ele conhecia a palavra de Deus, ele não vivia a palavra de Deus. Ou seja, nós conhecermos a Bíblia e não praticarmos o que está escrito nela, não é sinônimo de salvação na nossa vida. O que vai mostrar para mim e para você que nós de fato vamos ser salvos é o quanto da palavra de Deus a gente pratica na nossa vida. É isso que vai testificar a nossa salvação. Esse é o fruto que a salvação traz para a nossa vida, que a salvação produz para a nossa vida. Se olhou para a sua vida, você fala, sou salvo, e olha para a Bíblia e fala, não sei muito não estou muito vivendo o que está escrito na palavra. Repense a sua salvação, irmãos, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Ainda dá tempo de você se arrepender, pegar a palavra de Deus, pegar os evangelhos, ler e falar, poxa, eu preciso perdoar mais. Poxa, eu preciso tirar isso aqui da minha vida que está me trazendo aí condenação. Eu preciso parar de pecar nisso, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso amar mais o próximo. Então, o que vai testificar a nossa salvação é o quanto dos evangelhos, da palavra de Deus, a gente pratica na nossa vida. É por isso que o rico não foi salvo. É por isso que o rico não foi salvo. Você lembra que o que Deus fala para ele? Poxa, mas não tem mais como Lázaro sair daqui e te levar água aí, porque existe um abismo entre nós. Aí ele fala, não, mas manda então anjos lá, ou manda Lázaro lá avisar meus familiares. Ele fala, não, mas eles já têm a lei e os profetas. Não tem mais o que fazer, eles já conhecem. Ou seja, o próprio rico ali sabia que existiam as leis e os profetas.
Porém, ele não vivia o que estava escrito nas leis e ele não vivia o que os profetas diziam para que ele pudesse ser salvo. Então a gente precisa entender isso. O que esse texto tira para mim? Poxa, eu estou dizendo que eu sou salvo, mas eu vivo a palavra de Deus? Eu vivo o que Jesus ele mostrou através dos evangelhos? Aí sim você vai saber se você é salvo ou se você não é salvo. Amém? Que nós possamos entender isso, que nós possamos levar isso para a nossa vida, irmãos. Sabe, está na hora da gente parar e dizer, poxa, eu estou vivendo o que a palavra de Deus está dizendo para mim viver? Eu estou fazendo o que a palavra de Deus está pedindo para mim fazer? Não existe mais tempo, irmãos, para demagogias, não existe mais tempo para status de cristão, isso não existe. Existe eu sou um cristão de verdade que vive a palavra de Deus, ou eu sou um cristão só para dizer que eu sou um cristão porque está todo mundo dizendo? Não, irmãos, não existe isso não. Não existe só você ser cristão por status, só para dizer que é cristão, não. Existe dizer que você é cristão se de fato você vive o que Cristo diz para você viver. O que a palavra de Deus diz para que você viva. Existe isso. O resto, irmãos, não te garante salvação, não. O que vai fazer com que você de fato seja salvo é a palavra de Deus e viver o que ela está dizendo para você viver. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você bote em prática aí a palavra de Deus no seu dia a dia aí. Bote em prática o que a palavra de Deus diz para você fazer, para que de fato você desenvolva a sua salvação. Para que no dia da sua morte, ou até que Jesus venha, você possa chegar lá em cima e você ser aprovado. Esse é o nosso maior objetivo, irmãos. E não só também ser aprovado, também levar o maior número de pessoas conosco, através do nosso testemunho, através de nós pregarmos a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor e Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor tem trazido, Pai, ao teu povo, Pai. Que nós possamos, Pai, viver a salvação, desenvolver a nossa salvação, Pai. Que todos os dias, Pai, nós possamos meditar na tua palavra e colocarmos em prática, Pai. Para que de fato nós sejamos salvos por ela, Pai. Para que de fato a graça, Pai, ela possa ser testificada na nossa vida, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Pai, por nos trazer a tua palavra para que nós entendamos, Pai, o que o Senhor quer da nossa vida, Pai. Para que nós também possamos ser salvos por ela, Pai, mediante a colocar em prática tudo aquilo que está escrito nela, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Fique com essa palavra aí no teu coração. Lembrando que amanhã, 5 horas da manhã, um devocional com a pastora Gabi e também com o nosso desafio diário. À noite, uma palavra presencial aqui no culto às 7 horas da noite e também online na nossa página. Amém? Deus abençoe e até mais, pessoal.